Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós estamos mais uma vez aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, nós estaremos substituindo a irmã Juliane Prado e nesta semana foi o pastor William que fez a nossa pré-aula extremamente abençoada para os irmãos que ainda não tiveram a oportunidade, de estar assistindo a pré-aula, assistam a pré-aula, é de muito proveito para o nosso elevo espiritual. Nós estamos, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nessa leitura diária, mais uma vez para estar aqui nestes minutos, que nos é cabido para nós estarmos falando do amor de Jesus e discorrendo aqui a leitura diária. Nesta oportunidade, nós estaremos falando na leitura diária de lição de número 9, a lição de número 9, que será lecionada no dia 31 de agosto, e o tema será Abigail. Nós vamos estar aprendendo neste domingo para as escolas, que é aos domingos, Nosso caso aqui em Uzimangues é na sexta-feira. Mas nós louvamos a Deus que Deus tem nos abençoado, tem nos agraciado. Quero louvar a Deus aqui pela vida dos comentaristas, Pastor Jean Figueiredo, que vai estar comentando o próximo trimestre, e também o nosso professor Lorival, que lecionou neste trimestre aqui, que comentou, melhor dizendo, este trimestre. E nós estamos aprendendo com algumas irmãs, Tem também o pastor Gilvan Claro, pastor em Campos Belo, nosso amigo pastor Gilvan Claro, Deus possa estar abençoando também. Temos também aqui de segunda a sexta os irmãos que estão sempre aqui nas leituras diárias, trazendo para os irmãos uma porção da palavra de Deus para estar para o nosso elevo espiritual, e também para estar facilitando para os professores e também para os alunos, por que não dizer? Se os alunos seguirem aqui de segunda a sexta a nossa leitura diária e também a pré-aula, quando chegarem, e óbvio, estudar em casa durante a semana, quando chegar na escola bíblica, os alunos vão estar inteirados do assunto, Isso é muito importante. A leitura diária de quinta-feira está em 1 Samuel, capítulo 25 e o versículo 23. E prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou em terra. Nós estamos vendo aqui um sinal de respeito, por Abigail. Nós vimos, meus irmãos, que Abigail, ela, através dessa demonstração de respeito que ela tivera a Davi, ela poupou a sua casa, poupou os seus e poupou tudo aquilo que era do seu marido, consequentemente também era dela. Nós vimos aqui a história, a Bíblia vai dizer, no capítulo 25 de 1 Samuel, que Davi, ele trabalhou, ele estava ali a Bíblia vai dizer que era e havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. A Bíblia aqui vai narrar que este homem, que nós sabemos que era o nome do esposo da Abigail, Nabal, a Bíblia vai dizer que ele era um homem perverso, um homem ruim. E a Bíblia também diz que Davi, enquanto ele estava ali nas regiões do Carmelo, ele ajudou os pastores de Nabal. Não deixou que roubassem, nem tampouco roubou seus pastores, não roubou as ovelhas de Nabal. E quando Nabal estava tosqueando, Davi envia os seus moços, até Nabal. Falou: olha, vai lá ter com ele. Nós, estivemos aqui junto com os pastores dele e ele está tosqueando, então vai em paz até ele, Fala para ele a situação que nós ajudamos, Nós trabalhamos, ajudamos, não deixamos roubar os seus bens, E se for do agrado dele, que ele possa, tá mandando algumas coisas, para nós, de alimentos, mantimento para nós,
visto que ele estava tosqueando as ovelhas. E Nabal ele age com, com uma estupidez, né? Falar, quem é Davi? Tipo assim, eu não mandei fazer nada pra mim. Eu não contratei Davi para fazer nada por mim. E sabe o que, que me chama a atenção? Eu estava a meditar nessa palavra hoje durante o dia, enquanto estava trabalhando. E a Bíblia vai dizer aqui que ele era da casa de Caleb. Nabal era israelita. Mas a Bíblia vai dizer que ele era um homem de dura servir. Ele era um homem ruim, um homem perverso. Fazia parte do povo de Deus, mas não se comportava como o povo de Deus. Nós, enquanto cristãos, meus irmãos, nós temos que ter isso em mente. Não é tão somente ter o nome de crente, de cristão. Nós temos que nos comportar como tal. Os pastores estavam aqui esse final de semana, o pastor Jean, o pastor Antônio Bastos, o pastor Dioclides, também o cantor Adenilton, o irmão Anderson, né? Eles estiveram esse final de semana aqui na região, em Porto, em Paraíso. Tivemos um culto maravilhoso em Taquarussu. E eu falando aqui sobre como se comportar como um cristão. Os irmãos tiveram um culto ali em Porto Nacional, um rapaz foi visitar e ele visitou na sexta e em Porto, numa fazenda, e na sexta, no sábado, ele estava no mutirão com a gente lá em Paraíso, porque ele disse que gostou de estar no meio de nós. Ele gostou de estar no meio do povo de Deus. Isto é se comportar, não só dizer que é crente, mas é se comportar como crente. As pessoas querem estar em nosso meio. Ele disse lá que viu a alegria, viu a união, a harmonia que há entre os irmãos. E ele disse, eu quero andar no meio desse povo também. Eu quero sentir o que esse povo sente. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é o cristão, que ele não só tem o nome de cristão, mas ele verdadeiramente ele se comporta como um cristão. As suas atitudes são atitudes de cristão. E aqui Nabal ele era israelita, mas ele não tinha a atitude de um verdadeiro israelita que temia a Deus. E então Nabal ele é mal criado com os servos de Davi. E o servo de Davi volta e relata para Davi. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 25, e o versículo 23, diz assim: Vendo, pois, Abigail a Davi, prostou-se e desceu do jumento. E vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Abigail, ela ouve através do seu servo, ó, Davi veio aqui, mandou o servo dele aqui, o meu servo Nabal foi bruto com os rapazes de Davi, e Davi tá vindo e ele disse que vai acabar com todo mundo. Davi vai passar o fio da espada de todo mundo, porque ele ajudou nós lá, os pastores lá, a cuidar das ovelhas, e o meu servo não foi justo com ele não. Abigail, ao ouvir isto, que ela faz? O que a mulher sábia faz quando ela identifica um problema? Ela procura resolver este problema, não aumentar este problema, não causar mais problema. Abigail, ela vai intervir, ela vai pedir a Davi e óbvio a Deus para que Deus entre com providência, mas ela também age. Ela rapidamente pega ali os jumentos, coloca alguns mantimentos e vai até Davi. Quando ela encontra Davi, ela, em sinal de respeito, em sinal de reverência, ela se prostra diante de Davi. Tipo assim, Davi, eu sei o que você fez por nós, a benevolência que você fez por nós. Não queira mal, não nos queira mal, tenha misericórdia. E nós conhecemos que através desse gesto de Abigail, a misericórdia chegou até a sua casa. Que Deus abençoe em nome de Jesus cada um dos irmãos. Que nós possamos não só ter o nome de cristão, mas que nós possamos agir como os verdadeiros cristãos. Vamos ter o que Abigail teve. Ao identificar o problema, ela procurou resolver o problema, não aumentar ainda mais o problema. Ela falou, eu identifiquei o que é para ser feito para resolver é isso. Então, ela foi e fez o que era para ser feito
e resolveu, porque a sua casa foi salva. Nabal não foi salvo, mas a sua casa foi salva. Porque nós vamos ver que Deus, ele fere a Nabal. Ele mata a Nabal. Que nós possamos ter cuidado e que nós possamos ser verdadeiramente cristãos na presença do nosso Senhor. Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus abençoe o nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias. Cumprimentando ao nosso pastor, cumprimento a todos os pastores, presidente. Que Deus possa estar guardando os nossos pastores que Deus levantou para estar à frente desta obra. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos. A paz do Senhor a todos e que, se nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. Deus abençoe.